aqui a série Conflito, a série O Grande Conflito. Estamos no tema 7, né, amor? Exatamente. Tema 7. Olá, tudo bem com você? É interessante eu estar gravando esse vídeo exatamente hoje, dia 31 de outubro de 2022, exatos 505 anos depois de que Lutero, Martinho Lutero, fixou na porta lá do castelo da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências cobradas pelo emissário de Roma, Tetzel. Isso porque o capítulo do livro Grande Conflito, que eu quero apresentar hoje para você, trata exatamente de Lutero, o líder, o nome mais importante da Reforma Protestante. Você já sabe, eu estou gravando aqui uma série de estudos em vídeo de cada capítulo do livro Grande Conflito, que no ano que vem, 2023 e em 2024, será o livro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o mundo. Serão distribuídos aí milhões, quem sabe até bilhões de exemplares deste livro, que ao longo das décadas tem transformado vidas, aberto a mente de muitas pessoas. Hoje é dia 31, é o dia que se comemora, se celebra a Reforma Protestante. Eu gravei um vídeo com meu amigo pastor Eleazar Domini recentemente, quando estive lá pregando nas igrejas dele, sobre a usurpação dessa data pelos adoradores da morte, do espiritualismo, o Halloween. Se você não assistiu esse vídeo ainda, coloca no buscador do meu canal aí, Halloween, e você vai encontrar então essa análise que o pastor Eleazar e eu fazemos de como essa data, infelizmente, foi usurpada, especialmente nos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, que deveria neste dia estar realmente celebrando a obra de Lutero, de Martinho Lutero, a data da Reforma Protestante, mas infelizmente acaba parando para celebrar o Halloween, o culto aos mortos, ao espiritualismo. Eu, como tenho feito aqui, vou de novo ler alguns trechos com você, para então comentarmos aqui esse capítulo tão importante, tão interessante, que fala de Lutero e sua obra. Martinho Lutero se destaca como o principal reformador, sem nenhum temor, e a não ser o temor do Senhor, e sem reconhecer nenhum fundamento para a fé, além das Sagradas Escrituras. Lutero foi o homem certo para a sua época. Lutero passou a infância no humilde lar de um camponês alemão. Seu pai pretendia que ele se tornasse um advogado, não exatamente um pregador, um teólogo. Lutero não deixava de começar cada dia com oração. De seu coração emanava continuamente um pedido de orientação. Com frequência dizia: orar bem é a melhor parte do estudo. Então, Deus realmente ele estava preparando esse jovem desde a infância, numa vida de privações, de humildade, mas depois tornando-se assim um gigante intelectual e um homem de oração e estudo. Realmente a pessoa certa para o tempo certo. Certo dia, enquanto estava na biblioteca da universidade, descobriu um livro que nunca havia visto, uma Bíblia em latim. Estava lá acorrentada à biblioteca do mosteiro. Ele já tinha ouvido porções dos evangelhos e das epístolas, mas achava que aqueles trechos fossem a Bíblia inteira. Pela primeira vez, estava diante da palavra de Deus completa. Com respeito e admiração, abriu as páginas sagradas e leu por si mesmo as palavras da vida, parando para exclamar: ah, se Deus concedesse um livro desse para mim. Anjos estavam ao seu lado. Raios de luz da parte de Deus revelaram tesouros da verdade para sua compreensão. Como nunca antes, a convicção profunda de ser pecador tomou conta dele. Quero destacar duas coisas aqui nesse parágrafo. Primeira, com respeito e admiração, ele abriu as páginas da Bíblia. Como falta isso para muitas pessoas hoje em dia? Respeito pela palavra de Deus. A crença de que toda ela é a palavra inspirada de Deus, de capa a capa, e que tudo que está escrito ali realmente constitui a palavra de Deus. E quando a gente lê a Bíblia com oração, com o coração aberto, a gente se dá conta de que precisa do perdão de Deus. Como diz aqui a respeito de Lutero, sentiu assim a convicção profunda de ser um pecador, e assim a gente corre para Jesus como a solução para os nossos pecados, porque a própria Bíblia que nos mostra quem somos, onde estamos, aponta para Jesus como a solução para essa situação, para a nossa vida de pecado.
Se a leitura da Bíblia não está levando você a essa convicção, alguma coisa está errada. Talvez a sua perspectiva seja não aquela que Deus quer que você tenha para ler o texto sagrado. Porque a leitura da Bíblia nos coloca em nosso lugar e traz Deus ao nosso lado para resolver o problema do pecado em nossa vida. Ele levava uma vida muito rígida, tentando dominar os males de sua natureza por meio de jejuns, vigílias e açoites. Posteriormente, disse: se um monge pudesse ganhar o céu por meio de obras monásticas, sem dúvida, eu teria esse direito. Se continuasse por muito tempo, minha abnegação ou autonegação acabaria me levando à morte. Mesmo com todos esses esforços, seu coração pesado não encontrava alívio. Por fim, quase sucumbiu ao desespero. Como fazia parte de um sistema religioso que pregava a salvação pelas obras, a autoflagelação muitas vezes, Lutero ele buscou esse caminho. Ele tentou por meio de penitências encontrar o perdão de Deus, mas como diz aqui o texto, ele quase sucumbiu ao desespero, porque não é por aí que você consegue o perdão. O perdão vem por meio de Cristo, da graça de Cristo, como Lutero vai aprender e vai ensinar aí, sendo um dos pilares da reforma protestante, sola gratia, além de sola scriptura, solus Christus e assim por diante. Aqui diz que ele foi visitar Roma, fez a jornada a pé, passando a noite nos mosteiros, monastérios, ao longo do caminho. Ficou surpreso com o esplendor e o luxo que viu. Contraste, né, entre a pobreza e o luxo de Roma, que mais parecia, na verdade, uma monarquia, tamanho o luxo, a ostentação que havia ali. Ele escreveu: ninguém é capaz de imaginar os pecados e atos vergonhosos cometidos em Roma. Eles têm o hábito de dizer: se existe inferno, Roma foi construída em cima dele. Então, ao estar ali em Roma, Lutero pôde contrastar a opulência daqueles que se diziam representantes de Cristo na Terra com a pobreza que o rodeava. Então, aquilo chocou o monge. Ele, em certa ocasião, ainda em Roma, estava ali fazendo uma penitência, subindo de joelhos a escadaria de Pilatos, e então palavras da Bíblia explodiram em sua mente. E ele ouviu uma voz dizer: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Ele se levantou envergonhado e cheio de horror. Naquele momento, percebeu com clareza, maior do que nunca, como era errado confiar nas obras humanas para a salvação. Afastou então o rosto de Roma. A partir de então, a separação cresceu até ele encerrar toda e qualquer conexão com a Igreja Papal. Fizeram o voto solene de ser fiel à pregação da palavra de Deus, não das doutrinas dos papas. Declarou com firmeza que os cristãos não deveriam aceitar nenhuma outra doutrina além da que fosse baseada na autoridade das Sagradas Escrituras. Esse é o espírito da reforma. Essa deve ser a nossa motivação também, que nossa fé, que as nossas crenças sejam unicamente baseadas na autoridade da palavra de Deus, não na de teólogos humanos que muitas vezes desviam as pessoas da palavra de Deus, se for esse o caso, não a de sociólogos, dessa ou daquela pessoa. Temos que, por nós mesmos, ir à palavra de Deus e verificar qual é a verdade ou as verdades, quais são as verdades que ela nos ensina. E assim julgar, analisar se os ensinos que vêm de fora estão de acordo com ela ou não. E se não estiverem, rejeitá-los, como fez Lutero com as crenças papais. Declarou com firmeza que os cristãos não deveriam aceitar nenhuma outra doutrina, a não ser aquelas baseadas na palavra de Deus. Em Wittenberg, uma luz começou a brilhar, cujos raios se tornariam cada vez mais brilhantes até o fim dos tempos. A Igreja Católica colocou a graça de Deus à venda. Pressionada para conseguir recursos a fim de construir a Basílica de São Pedro em Roma, aquela que está lá até hoje, né? A Igreja começou a vender indulgências sob a autoridade do Papa. Um templo seria construído para adorar a Deus, pago por meio de crime, de algo desonesto. Foi isso que despertou os inimigos mais bem-sucedidos do papado e levou à batalha que abalou o trono papal e a tríplice coroa sobre a cabeça do pontífice. Tetzel foi o oficial designado para vender indulgências na Alemanha. Ele declarava que por meio de seus certificados de perdão, que o Papa concedia, todos os pecados que o comprador desejasse cometer posteriormente, ele estava pretensamente perdoando pecados futuros, seriam perdoados.
e nem mesmo arrependimento seria necessário. Falava que quem desse dinheiro para a igreja, para a construção dessa igreja gigante lá no Vaticano, poderia, inclusive, tirar pessoas do suposto purgatório, desse local intermediário, que obviamente não é bíblico, onde estariam ali as pessoas que não eram tão más, nem tão boas, para ir para o céu, para o inferno. Então, se pessoas aqui na Terra, vivas ainda, pagassem pela alma daqueles que estavam no purgatório, poderiam tirá-los dali. Salvação pelas obras e terceirização da salvação, quando a Bíblia é tão clara em dizer que a salvação é unicamente pela graça, pelo sangue de Cristo, e você tem que dar conta de sua vida e não da de outras pessoas. Você tem que pedir perdão a Deus de seus pecados e não pedir perdão pelos pecados de outros, que cada um tem que dar contas a Deus. Tetzel foi um homem muito mau a serviço do Papa. Garantia a seus ouvintes que era por meio da fé em Cristo que encontrariam alegria e paz. Isso, por outro lado, era Lutero que ensinava, que somente por meio de Cristo. Então Lutero bateu ali de frente com os ensinos de Tetzel, causando revolta, né? E depois, finalmente, vendo essa distorção e a obra maligna desse Tetzel, ele, Lutero, afixou na porta da igreja as 95 teses contra a doutrina das indulgências. E essas teses, elas se espalharam, e isso foi ganhando, né, terreno ali na Alemanha e trazendo muita preocupação para Roma. Quando os inimigos apelavam para costumes e tradições, Lutero os enfrentava somente com a Bíblia. Eram argumentos aos quais não conseguiam responder. De seus sermões e escritos provinham raios de luz que despertavam e iluminavam milhares. A palavra de Deus era como espada de dois gumes, cortando o seu caminho para o interior do coração das pessoas. Os olhos do povo, direcionados tanto para cerimônias humanas como para sacerdotes terrenos, passaram a se voltar pela fé para o Cristo crucificado. Que obra maravilhosa Lutero estava operando ali, né, realizando na Alemanha. Seus amigos solicitaram que ele fosse interrogado na Alemanha. Quando Roma exigiu que Lutero fosse para lá, para ser julgado, os amigos dele logo perceberam que isso era uma emboscada, uma armadilha, e que se Lutero fosse, seria morto, queimado, como outros reformadores foram antes dele. Então os amigos fizeram com que ele solicitasse que o interrogatório fosse na Alemanha, e isso foi concedido. Quando o representante papal chegou lá para esse interrogatório, é dito aqui que a única resposta que recebeu foi: retrate-se. Lutero recebeu: retrate-se, retrate-se. Ele não quis saber das ideias de Lutero, não quis saber da defesa teológica de Lutero. Ele só dizia: retrate-se de suas heresias, de seus erros, de sua argumentação contra o Papa. O reformador mostrou que sua posição contava com o apoio das Escrituras. Ele não podia se retratar, renunciar à verdade. Ele ficou firme com a sua convicção, mesmo sob risco de morte. Mais adiante, esse apelo circulou por toda a Alemanha, despertou a nação inteira. Os adversários de Lutero instigaram o Papa a agir de maneira decisiva contra ele. Um decreto de condenação imediata foi promulgado. Caso o reformador e seus seguidores não se retratassem, seriam todos excomungados. E na concepção católica, excomunhão é realmente condenar alguém ao inferno, à perdição. É a separação da comunhão com a, segundo a concepção deles, a Santa Mãe Igreja, onde há salvação. Uma crise terrível, então, foi instalada. E Lutero, então, essa foi uma terrível crise para a reforma. Lutero não era cego à tempestade que estava prestes a sobrevir, mas confiava em Cristo, que ele seria o seu apoio e escudo. Ele disse: não sei, nem quero saber o que está para acontecer. Nenhuma folha cai sem a vontade de nosso Pai, quanto mais ele cuida de nós. Pequena coisa é morrer pela palavra, uma vez que o próprio verbo que se fez carne morreu. Palavras de fé, realmente de convicção maravilhosas. Quando o decreto papal chegou às mãos de Lutero, ele disse: desprezo e o ataco por ser ímpio e falso. É Cristo que nele está condenado. Já sinto mais liberdade no coração, pois sei, afinal, que o Papa é o anticristo e que seu trono é o do próprio Satanás. Então, Lutero, um ex-monge, né? Um ex-sacerdote, professor de teologia, chega à conclusão de que o papado
constitui o anticristo. Veja que essa compreensão não é exclusiva dos adventistas, ela já é antiga da própria reforma, quando o Papa se coloca no trono de Cristo, querendo se parecer com Cristo, querendo ser o vigário do Filho de Deus, o substituto do Filho de Deus aqui na Terra, e ensina doutrinas, dogmas, tradições que contrariam a palavra de Deus. Para Lutero e outros reformadores, ele se constitui, então, no anticristo. Naquele que quer usurpar o lugar de Cristo, quer se parecer com ele, mas nega frontalmente Cristo. E o último parágrafo aqui desse capítulo, sobre Lutero, no próximo capítulo veremos mais detalhes ainda sobre Lutero, é dito assim: qualquer pessoa usada por Deus a fim de apresentar verdades que se aplicam de maneira especial a seu tempo, enfrenta oposição. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero. Há uma verdade presente para a igreja hoje. No entanto, assim como os oponentes de Lutero, a maioria das pessoas da atualidade não deseja a verdade. Aqueles que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, se intensificará até o fim da história deste mundo. Portanto, meu querido, minha querida, que está acompanhando a gravação deste vídeo, este é um dia muito apropriado, dia 31 de outubro, para a gente parar e refletir um pouco sobre a missão dos reformadores, sobre a coragem que eles tiveram de enfrentar a oposição, o perigo de perder a própria vida por amor à verdade. Nestes tempos em que religiosos se comprometem com política, com ideologias, com filosofias antibíblicas, é hora de nós nos voltarmos para a palavra de Deus e defendê-la a todo custo. É hora de pregar as verdades da Bíblia e não as ideias humanas, essas filosofias e teologias que afastam as pessoas da verdadeira palavra de Deus e do Deus da palavra. Que, como Lutero e outros reformadores, possamos ter a coragem de pregar com a nossa voz, com a nossa escrita nas redes sociais, usando todos os recursos que Deus deixou à nossa disposição. Para Lutero, foi pregar um cartaz na porta de uma igreja por onde todos passavam e podiam ver a mensagem. Para nós, hoje, as facilidades são bem maiores. Podemos pregar as teses bíblicas no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube. Podemos usar os recursos que Deus nos colocou à disposição para pregar essas teses bíblicas que trazem paz, trazem libertação, trazem a verdadeira esperança, porque apontam para Jesus como o Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que prometeu voltar em breve. Deus nos ajude a ser reformadores, reformadoras do século XXI, e que Ele coloque em nós o mesmo espírito, a mesma coragem que moveu essas pessoas no passado. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém. Amém, amém. Vamos fazer uma oração, então, para encerrarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, pela presença de cada filho teu. Também, Senhor, pela palavra que nos ajuda a compreender, que nos dá força para continuar a caminhada rumo ao céu. Que teu Espírito Santo nos guie todos os dias e que possamos, no dia da tua vida, Senhor, estarmos preparados para ir contigo para a cidade santa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, um bom dia a todos, que Deus abençoe cada momento de vocês e nosso hoje, que possamos ser felizes e consagrados, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã. 4 horas estaremos de volta, viu?